Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente encontre descanso, enquanto juntos caminhamos por uma história sagrada. Imagine o sopro do vento atravessando os campos ressequidos, grãos de poeira levantando no horizonte, o som pesado de correntes arrastando pelos caminhos do exílio. Permita-se repousar nesta travessia silenciosa, até os portões imponentes da Babilônia, onde começa a jornada de um jovem hebreu chamado Daniel. Talvez agora você esteja deitado, buscando um pouco de silêncio, um abrigo espiritual em meio às inquietações da noite. E tudo bem, porque há algo profundamente sagrado em buscar consolo quando o mundo lá fora parece tão distante. Antes de seguirmos, se puder, me diga de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário e é uma bênção imensa ver como tantas almas se reúnem aqui em oração silenciosa, em busca de paz. E se esta narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado. Entre amigos da fé, agora, imagine. O céu carregado, nuvens pesadas, o cheiro forte de fumaça e cinzas no ar, o som das pedras quebrando, das portas sendo arrancadas, e dos gritos misturados às orações que sobem, frágeis, como uma chama que luta para não se apagar. Era Jerusalém, ferida, sangrando, a cidade santa, agora cativa. Os exércitos da Babilônia marcharam sobre ela, e nada ficou como era. As muralhas tombaram, o templo, aquele lugar onde a presença de Deus parecia tão palpável, agora ardia em chamas. E junto dele, sonhos, memórias, promessas. Quantas vezes você, assim como eles, sentiu que tudo o que conhecia, tudo o que dava sentido à sua fé, à sua vida, parecia ter sido arrancado? Como continuar pertencendo a Deus quando o mundo que sustentava sua esperança simplesmente desaba? E é exatamente aqui, no eco dessa pergunta, que começa a história de Daniel, um jovem que carregava no nome e no coração a lembrança do Deus de seus pais, filho de linhagem nobre, criado entre os muros do templo, instruído na lei, conhecedor das orações, das festas, dos cânticos, das manhãs perfumadas pelo incenso. Agora, um cativo, arrastando os pés e a alma por estradas estrangeiras. O silêncio do exílio é pesado. Há nele um tipo de dor que não grita, mas sussurra noite adentro, como quem pergunta sem saber se será ouvido. E é nesse silêncio, nesse vazio cheio de saudade, medo e incerteza, que Daniel começa sua travessia. Uma travessia não apenas geográfica, mas espiritual. E talvez, de alguma forma misteriosa, a sua alma que me escuta agora também esteja atravessando um tipo de Babilônia. Então, feche os olhos se quiser, respire profundamente e caminhe comigo por essa estrada de poeira, de silêncio e de fé, porque há algo que a Babilônia jamais pôde arrancar, e talvez você descubra isso nas próximas páginas desta jornada sagrada. A história começa, e que Deus, o Deus dos exilados, caminhe conosco nesta noite. Imagine o som seco das pedras que desabam, o estalar das madeiras consumidas pelas chamas e, ao fundo, o choro contido de um povo que vê impotente sua história se transformar em cinzas. O céu de Jerusalém, outrora tão azul, agora era coberto por uma nuvem densa e escura. A fumaça subia, carregando consigo não apenas o cheiro da destruição, mas também os sonhos, as memórias e as promessas que pareciam de repente tão distantes. Pelos becos de pedras quebradas, mulheres com os olhos marejados seguravam crianças no colo, tentando acalmar, sem palavras, o desespero que também tremia em seus próprios peitos. Homens,
muitos deles antes príncipes, sacerdotes, escribas, agora de joelhos no pó com as mãos apertando a cabeça, como quem segura os últimos fios de sanidade. O templo, o templo, aquele lugar onde se acreditava que a própria presença de Deus habitava. Agora ardia em chamas que refletiam nas lágrimas dos que o contemplavam pela última vez. E entre esses homens estava Daniel. Aos poucos, o que era sua casa, sua cidade, sua vida, se desfazia. Não eram apenas muros que caíam. Não eram apenas portões que se abriam para os invasores. Era a própria alma daquele povo que se rompia em pedaços. Havia uma dor que não se explica, que não se desenha, que apenas se sente. Uma dor que talvez você, em alguma madrugada, tenha sentido também. Aquele tipo de dor que não vem acompanhada de gritos, mas de silêncios pesados, de olhares perdidos, de suspiros que parecem não ter fim. O choque era mais que físico. Era espiritual. Era a sensação de estar abandonado. Esquecido, invisível, como se o próprio Deus tivesse se calado. E, no entanto, mesmo sob o peso da destruição, algo dentro de Daniel não se quebrou. Algo sussurrava. Talvez fosse frágil como uma lamparina acesa no meio da tempestade, mas ainda havia luz, e é essa luz, quase imperceptível, que o guiaria na travessia que estava apenas começando. Porque, ainda que tudo ao redor dissesse que o fim havia chegado, Deus, aquele que habita tanto os templos quanto os desertos, permanecia, mesmo que em silêncio, permanecia. A jornada de Daniel e de tantos outros seguia agora por estradas desconhecidas, onde as pegadas se misturariam à poeira, às lágrimas e às orações que nem sempre saíam dos lábios, mas que ecoavam noite adentro no coração do Eterno. E talvez, assim como Daniel, você também esteja atravessando os escombros de algo que um dia foi lar, abrigo, certeza. E se assim for, então você sabe como é a dor de ver Jerusalém queimar antes que a poeira da destruição se tornasse memória, antes que as correntes do exílio se fechassem sobre seus pulsos. Daniel carregava um nome, uma história, uma herança, que ressoava como música nos corredores de Jerusalém. Ele não era apenas um jovem, era descendente da linhagem nobre, fruto de gerações que conheciam não só a lei de Deus, mas também o privilégio da educação, da sabedoria e da cultura que floresciam sob as sombras do templo. Seus dias antes da tragédia começavam com o som suave dos cânticos matinais, o aroma do incenso que subia do altar e as palavras sagradas sendo recitadas, como quem alimenta não apenas o corpo, mas também a alma. As paredes da cidade, os pátios do templo, os mercados cheios de vozes, de perfumes, de especiarias, de crianças correndo entre os pés dos anciãos. Tudo fazia parte de um mundo que parecia eterno, sólido, abençoado. Daniel estudava. Aprendia não só a escrita e a contagem, mas também os mistérios da Torá, as histórias dos patriarcas, os salmos de Davi, os lamentos de Jeremias que ecoavam talvez como premonição dos dias que viriam. Era instruído nas línguas, nos cânticos, na diplomacia, nas ciências que um jovem da realeza deveria dominar para, quem sabe, um dia servir ao próprio rei de Judá, ou administrar alguma das tribos de seu povo. Mas havia algo mais. Algo que nem mesmo o luxo, nem a herança, nem o saber poderiam ensinar. Uma chama, uma fé que pulsava dentro dele. Como quem respira a presença de Deus no simples acender de uma lamparina, no abrir de um pergaminho, no dobrar dos joelhos ao amanhecer. E, no entanto, tudo isso, em questão de dias, tornou-se lembrança. O príncipe virou prisioneiro,
O jovem que caminhava livre pelos pátios do templo, agora caminhava arrastando os pés, olhos baixos, mãos atadas, rumo a uma terra estranha, onde os nomes eram outros, onde os deuses tinham rostos de pedra e onde o som dos salmos dava lugar ao silêncio cortado pelo chocalhar das correntes. Talvez você também saiba como é acordar um dia e perceber que aquilo que te definia, que te dava sentido, simplesmente não está mais lá, mas há algo que nem os muros derrubados, nem os grilhões, nem a força de um império conseguem arrancar, algo que Daniel carregava. E que, mesmo sem saber, se tornaria a semente de sua própria sobrevivência espiritual. A jornada seguia, e o caminho até a Babilônia estava apenas começando. E então, os portões de Jerusalém se fecharam, mas não com a segurança de quem protege, e sim com o som pesado de quem aprisiona. O caminho até a Babilônia não foi feito apenas de passos, foi feito de silêncios, de olhos que se recusavam a olhar para trás. E de corações que batiam mais forte do que os próprios tambores do exército invasor. Imagine estradas longas, desenhadas no meio de desertos que pareciam não ter fim. O pó subindo, grudando na pele, no rosto, nos cabelos, misturado ao sal das lágrimas e ao gosto amargo da saudade. Daniel, seus amigos e tantos outros caminhavam, não como quem escolhe um destino, mas como quem é arrastado pelo peso de um decreto que parece maior do que qualquer resistência. Havia fome. As provisões eram mínimas, pão seco, água quente, que mais parecia areia líquida descendo pela garganta. E às vezes, nem isso. O sol queimava a pele de dia, e o frio da madrugada cortava como lâmina, enquanto os prisioneiros se encolhiam uns contra os outros, tentando transformar corpos em abrigo e orações em esperança. Mas havia um silêncio, que não era o silêncio do deserto. Era outro, mais pesado, mais cruel. Era o silêncio de quem se perguntava: onde está Deus? Será que Ele nos vê? Será que Ele ainda se lembra? Porque quando as sandálias já não aguentavam mais, quando os pés estavam feridos, rachados, e o corpo ameaçava ceder, era o espírito que começava a gritar, mas gritar em silêncio. E Daniel, aquele jovem que antes conhecia os cânticos, agora orava, não com voz, mas com suspiros que mal se formavam no peito. As noites eram longas e o céu, tão estrelado, parecia zombar com sua imensidão indiferente. As mesmas estrelas que, um dia, Abraão contemplou ao ouvir a promessa. Agora brilhavam sobre um povo que se sentia esquecido. Mas, se há algo que as estrelas sabem, é que, mesmo quando parecem distantes, continuam lá. Mesmo quando não se percebe, elas permanecem acesas. E talvez Deus estivesse ali, invisível, imperceptível, mas caminhando na poeira, no silêncio, na dor, junto com seus filhos. Porque o caminho até a Babilônia não foi apenas uma estrada de pedra e areia. Foi, sobretudo, uma travessia da alma. Uma travessia que ensinaria a Daniel que a verdadeira presença de Deus não está limitada aos muros de uma cidade, nem às paredes douradas de um templo, mas vive dentro de quem se recusa, mesmo em silêncio, a deixar que a esperança se apague. O horizonte começava a desenhar as sombras da grande Babilônia, a cidade dos jardins suspensos, dos portões de ouro, dos altares estranhos, e com cada passo, Daniel sabia que sua fé seria colocada à prova de maneiras que ele jamais imaginou. O exílio estava apenas começando. E então, após dias e dias de passos pesados, de silêncios que pareciam não ter fim,
O horizonte começou a se transformar. Longe, muito longe. Os contornos da Babilônia se erguiam, majestosos, imponentes, quase irreais. O céu, que antes parecia infinito sobre o deserto, agora era cortado por torres altíssimas, por muralhas tão largas que, sobre elas, 2 carros poderiam cruzar lado a lado sem se tocarem, e, à medida que os prisioneiros se aproximavam, um som diferente preenchia o ar. Era o som da vida, mas de uma vida que não conhecia o Deus de Israel. Mercados fervilhando, com vozes em línguas estranhas. O cheiro forte de especiarias, de carnes assando, de incensos queimando diante de imagens douradas. As ruas, largas, pavimentadas, vibravam sob os pés dos homens livres e sob os passos arrastados dos cativos. E no centro de tudo se erguia o portão de Ishtar, majestoso, azul, adornado com tijolos vidrados e figuras de leões dourados, touros, dragões mitológicos, símbolos de poder, de conquista, de domínio. Daniel olhava tudo aquilo e o peito apertava. Era como se cada pedra, cada escultura, cada fragrância dissesse silenciosamente: aqui vocês não pertencem, aqui seus deuses não têm voz. Mas havia mais, muito mais. Do alto, os jardins suspensos que pareciam desafiar até a própria natureza. Se derramavam em cascatas de verde, de flores, de perfumes que chegavam até os que caminhavam lá embaixo. As fontes jorravam, os pássaros cantavam. E, paradoxalmente, a beleza daquele lugar feria. Porque não havia beleza que pudesse curar a dor de saber que estavam ali, não por escolha, mas por cativeiro. Ao longe, tronos dourados, templos dedicados a deuses estranhos, zigurates que tocavam o céu como torres de soberba, como mãos humanas tentando alcançar o divino. Sem o divino, Daniel e os seus sentiam a cada passo que não era apenas a distância de Jerusalém que os separava de sua vida anterior. Era o peso esmagador de uma cultura, de um sistema, de uma religião que fazia questão de lembrá-los. Aqui, vocês não são nada além de servos, estrangeiros, sombras. E, no entanto, mesmo ali, mesmo naquele lugar onde tudo parecia gritar contra a sua fé, algo, bem no fundo, começava a sussurrar. Uma lembrança de que o Deus de seus pais não habitava apenas no templo, não estava preso às muralhas de Jerusalém, nem limitava sua voz às fronteiras de uma nação. Ele estava ali também, mesmo na cidade que nunca dorme. E seria neste chão, tão estrangeiro, tão hostil, que Daniel aprenderia que a presença de Deus não conhece exílio. A Babilônia, com toda a sua beleza, com toda a sua opulência, com todo o seu ruído, se tornaria paradoxalmente o palco onde a fé encontraria sua voz mais profunda. O choque estava apenas começando, porque a luta não seria apenas contra correntes visíveis, mas contra aquilo que sutilmente tentaria apagar, até mesmo a própria alma. À medida que os dias avançavam e os olhos, antes acostumados ao brilho suave do templo de Jerusalém, precisavam agora se acostumar com os dourados arrogantes da Babilônia. Algo mais profundo, mais invisível. Começava a apertar o peito de Daniel. Não era apenas o peso das correntes, nem o som das línguas estrangeiras, nem o cheiro dos incensos que subiam de altares estranhos. Era um tipo de desconforto que não se via, mas se sentia. O choque espiritual. Por todos os lados, estátuas, imagens, torres, oferenda, cânticos que não louvavam o Deus de Israel, mas rostos de pedra, nomes desconhecidos, deuses que pareciam multiplicar-se em cada esquina, em cada praça, em cada sala do palácio. Marduk, Ishtar, Ninurta, Shamash,
cada um com seus templos, seus sacerdotes, seus ritos, seus cânticos, suas promessas vazias. E Daniel, ele olhava, e tudo dentro dele tremia, porque não era só um lugar novo. Não era apenas um idioma novo, era um mundo onde até os deuses eram outros. Imagine, caminhar por ruas onde as orações não sobem para o céu, mas para imagens de barro, de metal, de pedra, onde as pessoas dobram seus joelhos, não para o Deus vivo, mas para símbolos que não respiram, que não falam, que não ouvem. Era como estar cercado por um vazio disfarçado de esplendor, um silêncio, onde se supunha haver resposta. E, no entanto, a pressão era constante. Diariamente, os sons, os aromas, os ritos tentavam gota a gota infiltrar-se, penetrar, quebrar. Aos poucos, a Babilônia não buscava apenas dominar corpos. Ela desejava algo mais. Ela queria a alma. Ela queria reprogramar, substituir, apagar. E Daniel percebia, sabia, que o verdadeiro cativeiro não estava apenas nas correntes, mas na sedução silenciosa de um mundo que dizia: esqueça quem você é, esqueça quem é o seu Deus, aprenda, adapte-se, renda-se. Mas como pertencer a Deus? Quando tudo ao redor parece sussurrar, dia e noite, que Ele não está mais ali? E talvez, de alguma forma, esse seja um sussurro que você também conhece, porque há dias em que o mundo parece ser uma Babilônia invisível. Dias em que tudo parece querer convencer você de que sua fé é pequena, de que sua esperança é inútil, de que seu Deus se esqueceu. E, no entanto, assim como Daniel, dentro do silêncio, dentro da dor, dentro da saudade, há uma escolha silenciosa e poderosa, de lembrar que mesmo quando tudo ao redor parece falar outra língua, quando até os deuses parecem ser outros, há um Deus que não muda, que não se ausenta, que não se curva. O Deus que ainda caminha no meio da Babilônia. E Daniel estava prestes a descobrir isso. O que os olhos viam já era esmagador, mas o que os corações começavam a perceber era ainda mais profundo e mais cruel, porque a Babilônia não se contentava apenas em dominar territórios. Não era suficiente possuir as terras, os tesouros, os corpos. Ela queria algo maior, algo invisível, algo eterno, a alma. O império sabia que para manter um povo submisso não bastava aprisionar suas mãos. Era preciso aprisionar sua memória, seu espírito, seu nome, sua fé. E assim começou a estratégia. Primeiro, a língua, as palavras antigas, que carregavam séculos de promessas, de bênçãos, de orações, precisavam ser substituídas, porque quem perde a língua perde também os significados, perde os nomes sagrados, perde o som da própria história. Depois, os costumes, o calendário, os dias de descanso, as festas, as orações. Tudo deveria ser silenciado, esquecido, trocado por novos rituais, novos deuses, novos ritmos. Os jovens, os mais fortes, os mais inteligentes, foram separados, escolhidos, lapidados como quem esculpe uma pedra bruta, não para que brilhassem, mas para que servissem. E, entre eles, Daniel. O que parecia uma honraria, aprender as línguas, a literatura, a ciência dos caldeus, na verdade, era um plano, um projeto meticuloso, desenhado para lentamente esvaziar a alma de suas raízes. Cada aula, cada novo conhecimento vinha acompanhado de uma sombra, de um convite sutil. Esqueça, desfaça-se, adapte-se. E não era apenas sobre aprender, era sobre esquecer, porque esquecer é morrer de um jeito que não deixa cicatrizes visíveis.
A Babilônia entendia que um povo sem memória, sem história, sem fé, é um povo fácil de ser moldado, fácil de ser controlado, fácil de ser esquecido. E talvez, se você prestar atenção, perceberá que o mundo hoje também possui suas próprias estratégias. Estratégias que não usam correntes, mas cansaço, que não usam chicotes, mas distrações, que não erguem muros, mas levantam vozes que tentam todos os dias dizer que Deus ficou distante, que fé é coisa do passado, que esperança é só ilusão. Mas, assim como Daniel, há aqueles que, mesmo cercados por tudo isso, ainda escolhem em silêncio lembrar, porque há coisas que império nenhum pode destruir. E enquanto a Babilônia tramava em silêncio, uma semente, invisível aos olhos dos homens, começava a crescer dentro do coração de Daniel. Uma semente que nem o mais poderoso dos reis seria capaz de arrancar. E então, aquilo que parecia apenas um detalhe, revelou-se como uma ferida aberta na alma. Os nomes. Na tradição hebraica, o nome não era apenas uma palavra, não era um rótulo, era um testemunho, uma declaração, uma oração viva. Daniel significava Deus é meu juiz. E de repente, como quem arranca a raiz de uma árvore, esse nome foi apagado, na presença dos oficiais do rei e sob os olhos frios do império. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, um nome estrangeiro, um nome que carregava agora a invocação dos deuses da Babilônia, um nome que, a cada vez que soava, parecia tentar dizer: seu Deus ficou para trás. E não foi só ele, seus amigos, Hananias, Misael, Azarias, também foram rebatizados, nomes que antes declaravam a glória do Deus de Israel. Agora se curvavam nas sílabas diante de divindades pagãs. Era mais que uma troca. Era um gesto simbólico, cruel, calculado. Porque quando se rouba o nome, se tenta roubar também a alma. Imagine, ser chamado todos os dias por algo que não te representa, que não fala da tua essência, que não carrega o som das tuas orações, e ainda assim ter que responder, ter que caminhar, ter que existir dentro desse silêncio forçado. Mas o que Babilônia não sabia, o que Nabucodonosor jamais poderia entender, é que há coisas que nome nenhum pode apagar, porque o nome que ecoava dentro do peito de Daniel não estava preso às palavras dos homens. Ele sabia quem era, ele sabia de quem era, e talvez você também, em algum momento da vida, já tenha sentido isso. O mundo tentando te chamar por nomes que não são seus. Nomes que falam de dor, de fracasso, de solidão, de esquecimento. Mas há um nome que permanece, mesmo quando tudo tenta ser apagado. O nome que Deus sussurra no silêncio das madrugadas. O nome que não se perde. O nome que diz: meu filho, minha filha. E foi assim, carregando um nome que não lhe pertencia, mas uma fé que nem o império conseguia tocar, que Daniel seguiu, porque a Babilônia podia mudar tudo ao redor, mas não podia mudar o que vivia dentro dele, e o que estava por vir colocaria essa verdade à prova. E então, as portas douradas do palácio se abriram, mas não como quem abre um lar. Era como quem escancara uma vitrine, uma prisão adornada, onde o luxo cintilava e o silêncio escondia gritos invisíveis. O palácio de Nabucodonosor não era apenas um edifício, era uma declaração, um monumento ao poder, à conquista, à soberania humana erguida sobre os escombros de outros povos, outras histórias, outras dores. Pisos de mármore reluziam sob os pés, colunas altíssimas,
cobertas de ouro, refletiam a luz dos candelabros gigantescos, enquanto tapeçarias, bordadas com fios de prata, narravam as vitórias do império. Fontes jorravam água cristalina em jardins internos, onde flores exóticas e animais trazidos de terras distantes viviam apenas para decorar. O cheiro era uma mistura de perfumes doces, resinas queimadas e o incenso que subia dos altares dos deuses babilônicos, espalhados até mesmo dentro das salas do rei. E, no meio desse esplendor, o medo, porque o luxo era apenas uma camada, uma máscara. Atrás de cada sorriso, de cada gesto de hospitalidade, havia vigilância, havia controle, havia a lembrança constante de que, naquele lugar, ninguém era livre. Daniel, seus amigos e tantos outros foram levados ali não como hóspedes, mas como peças, engrenagens de um sistema que sabia seduzir ao mesmo tempo em que sufocava. Ofereciam-lhes manjares, vinhos raros, vestes finas, acesso aos melhores mestres, aos segredos do império, às chaves do saber que, supostamente, abriria portas para uma vida melhor. Mas cada prato, cada taça, cada ensinamento vinha carregado de algo mais, um convite sutil. Abandone, desista, torne-se como nós. Porque, no fundo, o que Babilônia oferecia era a promessa de uma vida confortável, à custa da alma. Daniel via, sentia, cada detalhe, cada armadilha invisível, e dentro dele, uma tensão silenciosa crescia. Como viver ali, sem se perder? Como caminhar sobre tapetes dourados, sem que seus pés se sujem de rendição? Talvez você que escuta agora também conheça esse tipo de palácio, não de pedra, nem de ouro, mas de ofertas, de seduções, de vozes que dizem todos os dias: relaxa, esqueça. Para que resistir? E, no entanto, assim como Daniel, há aqueles que, mesmo cercados pelo que brilha, escolhem algo que não se compra, algo que não se negocia, porque nem todo luxo é bênção, e nem toda oferta vem de Deus. O palácio estava montado, a cena desenhada, e muito em breve, Daniel seria confrontado, não apenas com o medo, mas com a necessidade de decidir quem ele escolheria ser dentro da Babilônia. Foi então, dentro das paredes douradas daquele palácio, entre mesas fartas, pratos que exalavam perfumes exóticos, vinhos que reluziam à luz dos candelabros, que a primeira grande batalha espiritual de Daniel começou. Não havia soldados, não havia espadas, não havia gritos, havia apenas uma mesa posta, e sobre ela o convite disfarçado de generosidade, manjares preparados na cozinha do próprio rei, carnes suculentas banhadas em temperos desconhecidos, pães macios regados a óleos raros, vinhos envelhecidos de sabor doce e embriagante. Mas sobre aquele alimento também repousavam sombras, porque naquela cultura, cada prato, cada bebida era antes oferecido aos deuses da Babilônia. Era mais do que comida, era mais do que nutrição, era um ritual invisível, um pacto silencioso, uma aliança disfarçada de hospitalidade. E Daniel olhou para aquilo e sentiu o peso que talvez os outros não vissem. Aceitar era ceder, comer era consentir, porque ao levar aquele alimento à boca, algo além da fome seria saciado, ou talvez corrompido. E naquele instante, diante de uma escolha que parecia tão pequena, Daniel percebeu que a linha que separa a fidelidade da rendição, às vezes, é tão sutil quanto o aroma de um prato quente, no meio do silêncio. Ele sabia que ninguém morreria aparentemente por aceitar aquela comida, que nenhum oficial gritaria,
nenhuma punição imediata viria, mas dentro dele algo gritava mais forte, a voz da consciência, a voz da fé, a voz de Deus. E então, com a coragem de quem entende que as maiores batalhas não se travam com espada, mas com escolhas, Daniel pediu. Pediu que lhe fosse permitido não se contaminar, que pudesse se alimentar apenas de legumes, de água, algo tão simples. Tão insignificante aos olhos do império, mas tão grandioso no olhar do Eterno. Imagine o silêncio que se fez na sala, o olhar confuso dos guardas, o desconforto dos servos, porque quem recusaria um banquete vindo das mãos do próprio rei? Quem, senão alguém que entende que sua mesa, sua verdadeira mesa, está posta diante de outro trono. E talvez você que me escuta agora também conheça esse tipo de mesa, não de pratos e taças, mas de convites, de concessões, de pequenos desvios que o mundo apresenta, embalados em promessas de conforto, de aceitação, de facilidade. Mas Daniel nos ensina que há vitórias que são feitas de recusas e que há bênçãos que nascem não no que aceitamos, mas no que escolhemos deixar. A decisão estava feita. E no silêncio do palácio, algo invisível começou a se mover. Porque quando alguém escolhe honrar a Deus até os céus, se inclinam para assistir e, muito em breve, a providência mostraria que o Deus de Daniel não estava em silêncio. E foi então, no silêncio que se seguiu àquela escolha, que algo invisível e, ao mesmo tempo, profundamente real, começou a acontecer. Porque, quando Daniel decidiu, quando ele, com voz serena, mas firme, recusou o banquete do rei, o céu, que parecia tão distante, respirou junto com ele, e a providência, aquela mão sutil de Deus que muitas vezes não faz alarde, começou a se mover. O chefe dos oficiais, aquele homem que deveria olhar para Daniel e seus amigos como meros números, como prisioneiros, como peças, de repente, se viu tocado por algo que ele mesmo não sabia explicar. A Bíblia diria que Deus concedeu a Daniel graça e misericórdia diante daquele homem. Mas aos olhos de quem não crê, parecia apenas um detalhe. Só que não era, porque há detalhes, que são, na verdade, milagres disfarçados. Imagine, Daniel, naquele palácio gigantesco, diante de uma cultura que fazia de tudo para apagar sua identidade, agora encontrava, não resistência, mas abertura. O oficial, ainda receoso, temia que, se Daniel e seus amigos parecessem fracos, magros, pálidos, o rei os culpasse. Mas, mais uma vez, a providência se adiantou. Daniel propôs um teste, 10 dias, apenas 10 dias, comendo legumes, bebendo água. E ao final, que comparassem sua aparência com a dos outros jovens, que se alimentavam dos manjares do rei. 10 dias. E ao final, os rostos de Daniel e de seus amigos brilhavam. Havia neles uma leveza, uma força, uma saúde que nenhum outro possuía. Seus olhos mais vivos, suas peles mais saudáveis, seus semblantes mais serenos. Porque quando alguém escolhe honrar a Deus nos detalhes, Deus honra essa escolha nos detalhes também. E talvez seja exatamente aí que tantos de nós falhamos em perceber. Porque esperamos que o cuidado de Deus venha como um trovão, como uma tempestade, como uma mão que abre o mar. Mas muitas vezes ele vem como um sussurro, como uma brisa, como um pequeno sim vindo de alguém que até então só sabia dizer não. Deus não se esqueceu de Daniel e não se esquece dos que, mesmo cercados pelo ruído do mundo, ainda escolhem silenciosamente permanecer. E naquele palácio,
cercado por deuses falsos, por ritos vazios e por um rei que achava ter o controle de tudo, Deus. O Deus invisível aos olhos dos homens, mas real, vivo e presente. Começava a escrever uma história que nenhum império jamais poderia apagar, porque a providência mora nos pequenos detalhes. E, como Daniel logo descobriria, esses detalhes seriam sua maior força. Mas a Babilônia não desiste fácil. Se não pode dobrar a alma, tenta moldar a mente. E assim Daniel, seus amigos e tantos outros jovens foram lançados em um novo campo de batalha. Uma batalha invisível, silenciosa, travada nas linhas dos pergaminhos, nos sons de uma língua estranha, nos símbolos, nos mitos, nas histórias de deuses que não respiram. Os dias antes preenchidos com os salmos, com os ensinamentos da Torá, agora eram tomados por aulas de astrologia, de interpretação dos astros, de encantamentos, de rituais que prometiam revelar os segredos do céu, mas que, na verdade, escondiam a vaidade humana disfarçada de sabedoria. Eles estudavam. Precisavam entender a língua dos caldeus, precisavam decifrar a escrita cuneiforme, aprender a contar o tempo segundo as estrelas, memorizar os nomes dos deuses, compreender os mitos que explicavam, para os babilônios, por que o sol nasce e por que, às vezes, ele parece se esconder. Era conhecimento. Sim, era vasto, era profundo, mas era também um território perigoso, porque cada palavra, cada ensinamento carregava de forma sutil um convite, o convite de esquecer as histórias de Abraão, de Isaque, de Jacó, esquecer os feitos de Moisés, as promessas feitas a Davi, e no lugar permitir que outros deuses, outras verdades, outros sentidos ocupassem aquele espaço. Mas Daniel sabia que conhecimento não é rendição, que aprender não é o mesmo que se curvar, que há uma diferença entre entender e aceitar. E assim, dia após dia, noite após noite, ele absorvia aquilo que precisava, mas mantinha dentro de si, intacto, um espaço que Babilônia jamais poderia ocupar, o espaço sagrado, onde mora a voz de Deus. E talvez você, que escuta agora, conheça essa mesma tensão. O mundo, todos os dias, oferece saberes, informações, teorias, visões de mundo que tentam dizer que Deus ficou para trás, que a fé é coisa antiga, que as Escrituras são apenas lendas. Mas Daniel nos ensina que podemos viver no meio da Babilônia, entender suas línguas, seus códigos, seus sistemas e, ainda assim, não permitir que a essência se perca. Porque quem tem as Escrituras gravadas no peito jamais se perde, mesmo que tudo ao redor tente desenhar outros mapas. E assim, no meio de livros que falavam de estrelas, de encantamentos, de reis que achavam controlar o destino, Daniel seguia, aprendendo. Sim, mas acima de tudo, lembrando. Lembrando quem era. E mais do que isso, lembrando de quem ele era. E em breve, o céu mostraria que nunca deixou de estar atento. A cada página de sua jornada, havia um tipo de silêncio que nem as aulas, nem os rituais, nem o burburinho incessante da Babilônia conseguiam abafar. Era o silêncio de Deus, não aquele silêncio que acalma, que consola, que envolve como abraço, mas o outro, o silêncio pesado, aquele que parece ecoar, não do céu, mas do vazio. Daniel, tantas vezes, ao final dos dias, quando as vozes dos mestres se calavam, quando o palácio mergulhava na penumbra, olhava para o céu, e aquele céu, que sobre Jerusalém parecia falar,
parecia responder, parecia respirar junto com suas orações. Agora parecia distante. As estrelas eram as mesmas, mas o lugar, não. A sensação, não. O templo estava longe, o altar destruído, o cheiro do incenso, agora era só memória. E onde estava Deus? Será que ele ainda escutava? Será que ele ainda via? Será que ele ainda se lembrava de Daniel? Ou talvez, assim como os muros de Jerusalém, as promessas também haviam desabado. Era difícil, muito difícil, não sentir que Deus estava calado. E, no entanto, havia algo quase imperceptível, algo que resistia, mesmo no meio desse vazio. Uma lembrança, uma certeza, quase como um fio invisível que ligava o coração de Daniel ao céu, mesmo quando o céu parecia não responder. Porque, no fundo, Daniel sabia que o silêncio de Deus nunca é ausência, que há silêncios que não significam abandono, mas sim preparação, que há noites em que o céu não fala, porque está escrevendo. E talvez você, que escuta agora, também conheça esse tipo de noite. Noites longas em que as orações parecem subir e sumir, em que o travesseiro conhece lágrimas, que nem os lábios tiveram força para transformar em palavras, e ainda assim algo dentro de você insiste em acreditar que Deus está, que Deus permanece, mesmo quando se cala, porque se há uma verdade que o exílio ensinou a Daniel, é que o silêncio de Deus não é sinal de esquecimento, mas sim de que, mesmo invisível, mesmo em silêncio, Deus ainda caminha ao lado dos que escolhem permanecer. E muito em breve, aquele silêncio seria rompido, não por palavras, mas por sonhos, sonhos que mudariam destinos. E foi então, no meio desse silêncio, que o céu escolheu falar, mas não falou como antes, não através do fogo, nem de trovões, nem das nuvens que pairavam sobre o templo. Falou através de um sonho. E o curioso é que esse sonho não foi dado a Daniel, foi dado ao rei Nabucodonosor, aquele homem que acreditava controlar tudo, que se via como o senhor dos exércitos, dono das nações, construtor de impérios. Numa noite, o sono fugiu dos seus olhos, porque em meio às sombras, uma visão se impôs diante dele, uma imagem grandiosa, imponente, assustadora. Uma estátua de aparência terrível, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés, parte de ferro, parte de barro. E de repente, uma pedra, não cortada por mãos humanas, se desprendia, atingia os pés da estátua. E tudo, absolutamente tudo, se desfazia. O ouro, o bronze, o ferro, o barro, tudo se tornava pó, levado pelo vento, e aquela pedra crescia até encher toda a terra. O rei acordou, com o peito em sobressalto, mas, por mais que tentasse, o sonho escapava de sua memória, como areia escorrendo entre os dedos, e o medo tomou conta, porque havia algo ali, algo maior, algo que nem todo o poder da Babilônia, nem seus magos, nem seus encantadores conseguiam alcançar. Nabucodonosor exigiu que seus sábios adivinhassem não apenas o significado, mas o próprio conteúdo do sonho. E, um a um, eles falharam, porque o que o rei pedia não era humano. E então, o decreto foi dado, que todos os sábios, todos os entendidos, todos os conselheiros fossem mortos, inclusive Daniel e seus amigos. Mas há momentos em que o limite humano se torna o início
do mover de Deus, e Daniel, ao saber do decreto, fez o que sempre soube fazer: dobrou os joelhos, e naquele mesmo silêncio, onde tantas vezes pareceu não encontrar resposta, Deus falou, Deus revelou. Mostrou não apenas o sonho, mas também seu significado. Uma mensagem que atravessaria séculos, impérios, reis, tronos, guerras, e que, até hoje, ainda sussurra aos que têm ouvidos para ouvir. O sonho não era apenas sobre Nabucodonosor. Era sobre o tempo, sobre a fragilidade dos reinos humanos, sobre a soberania de Deus que, mesmo quando parece distante, ainda dirige, ainda governa, ainda reina. E diante do rei, Daniel se colocou, não com medo, não com arrogância, mas com a serenidade de quem sabe que nenhuma estátua, nenhum império, nenhuma coroa é maior que a rocha eterna. E ao revelar o sonho e seu significado, Daniel não apenas salvou sua vida e a de seus amigos, mas naquele momento selou uma verdade que ecoaria até os confins da história. Deus é quem estabelece reis. Deus é quem derruba tronos. Deus é quem levanta e quem desfaz, porque os impérios são como poeira ao vento. Mas a pedra, aquela pedra que ninguém cortou, essa permanece e enche toda a terra para sempre. O palácio, que antes parecia tão esmagador, tão cheio de vozes, de deuses falsos, de imposições e controle, agora começava a silenciar diante de algo que nem seus muros dourados podiam conter. A presença silenciosa e poderosa do Deus de Daniel. Depois da revelação do sonho, o nome de Daniel atravessou corredores, subiu escadas, ecoou nas salas onde antes só se ouvia a voz dos magos e dos encantadores da Babilônia. Mas Daniel não caminhava sozinho. Com ele estavam Hananias, Misael e Azarias, jovens que, como ele, haviam recusado os manjares, que haviam dobrado os joelhos, não diante dos altares falsos, mas diante do Deus que habita até o silêncio do exílio, e juntos eles se tornaram luz. Não uma luz que brilha com soberba, com orgulho, mas uma luz que nasce do simples, das escolhas diárias, do não dito, mas sentido, do caminhar com integridade, mesmo quando tudo ao redor parece corrompido. Na Babilônia, onde os deuses tinham rostos de pedra, onde o ouro era mais reverenciado que a vida, onde o poder se media em muros, exércitos e tronos, Daniel e seus amigos tornaram-se testemunhas vivas de que existe um Deus que não se vê, mas que se faz presente. Eles não precisaram gritar, nem erguer bandeiras, nem fazer discursos inflamados. Bastou permanecer, fiéis no que parecia pequeno, constantes no que parecia invisível, firmes, onde todos esperavam que eles caíssem. E talvez seja essa a mais profunda forma de fé. Não aquela que busca os palcos, os holofotes, os aplausos, mas a fé que se revela quando ninguém está olhando, quando o quarto se fecha, quando o mundo oferece atalhos, quando a alma quase desiste. Ser luz na Babilônia não era acender tochas, era não deixar que a própria chama se apagasse. E Daniel, Hananias, Misael, Azarias caminharam assim, sendo silêncio no meio do ruído, verdade no meio da ilusão, fé no meio do vazio. E ainda que o império inteiro tentasse reprogramá-los, moldá-los, silenciá-los, nada, nem rei, nem decreto, nem fornalha, nem leões poderiam apagar a luz de quem escolhe simplesmente permanecer. E no coração da Babilônia, onde tudo parecia gritar trevas, Deus acendeu 4 pequenas e eternas
chamas, mas como toda luz que se recusa a se apagar, vem, inevitavelmente, o momento em que ela é colocada à prova. E foi assim, no calor da Babilônia, que o fogo se tornou o cenário da resistência. O decreto veio como lâmina, uma estátua colossal, de ouro, erguida em plena planície de Dura, brilhava sob o sol, como se fosse ela mesma uma estrela caída na terra, e com ela uma ordem. Diante do som dos instrumentos, trombetas, harpas, saltérios, todos deveriam se curvar diante dela, diante do ouro, diante do que o império dizia ser maior do que tudo. E quem não se curvasse seria lançado na fornalha ardente. O fogo aguardava, as chamas já dançavam ansiosas dentro do forno aquecido. E, naquele dia, a multidão se prostrou, milhares dobraram os joelhos, por medo, por conveniência, por costume, por não querer perder. Mas, entre todos aqueles corpos, 3 permaneceram de pé: Ananias, Misael, Azarias, seus nomes ecoando não na boca da multidão, mas no ouvido do Eterno. Eles não se dobraram, nem ao ouro, nem à ameaça, nem ao fogo. E diante do rei, quando questionados, suas palavras foram como brisa fresca, no meio do calor da opressão. Se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar. Mas mesmo que não, nós não nos curvaremos. O fogo, então, os recebeu. As chamas os cercaram. O calor tentou lhe consumir, mas no meio da fornalha. O rei viu, e não eram 3, eram 4. O quarto parecia um filho dos deuses. Ou, para quem conhece, parecia o próprio Deus caminhando no meio do fogo. Porque há fornalhas que não queimam, há chamas que não consomem, quando quem está dentro é abraçado pela presença do Altíssimo, e ao saírem, suas roupas nem cheiro de fumaça tinham, porque quando Deus decide, nem o fogo tem permissão para tocar. A Babilônia, naquele dia, se curvou, não diante da estátua, mas diante de 3 jovens, e do Deus que caminha até no meio das chamas. E talvez você, que escuta agora, conheça sua própria fornalha, seja ela feita de medo, de solidão, de perda, de silêncio, de dor. Mas lembre-se, se as chamas se levantam, é porque talvez alguém já esteja te esperando lá dentro. E esse alguém tem um nome, aquele que nunca te deixa sozinho. E mesmo após a fornalha, mesmo após testemunhar que Deus caminha no meio das chamas, a vida não voltou a ser leve. Porque viver na Babilônia era todos os dias acordar sem saber se veria o pôr do sol. O medo não vinha mais apenas das ameaças explícitas. Ele morava nos corredores do palácio, nos olhares desconfiados, nos sussurros dos oficiais, nos decretos que surgiam às vezes do capricho de um rei ou da inveja de quem observava de longe. A fé que se recusava a morrer. Daniel, seus amigos, viviam como quem caminha sobre uma lâmina. Qualquer passo em falso, qualquer recusa, qualquer silêncio poderia se transformar na última decisão. E, no entanto, eles seguiam. Porque há um tipo de medo que não paralisa. Ele aperta o peito, sim. Ele faz a respiração ficar curta, sim. Ele faz o travesseiro conhecer lágrimas que o mundo nunca verá. Mas não paralisa, porque quando a alma já aprendeu que a vida não está nas mãos dos homens, mas nas mãos do Eterno, o medo perde força. Ele bate à porta, mas não entra. Ele grita, mas não domina. Ele assombra, mas não vence. E Daniel sabia disso. Sabia
que sua história, sua respiração, seus dias não eram decididos no trono da Babilônia, mas no trono que não se vê e que nunca será derrubado. E talvez você, que me ouve agora, também conheça esse tipo de medo. O medo que surge quando o diagnóstico chega, quando a porta se fecha, quando o telefone toca e traz a notícia que o coração nunca quis ouvir. O medo de não saber o que será do amanhã. Mas assim como Daniel, há uma verdade que se levanta no meio dessa madrugada da alma. O amanhã nunca esteve nas mãos dos homens. O amanhã sempre esteve nas mãos de Deus. E quem caminha com essa certeza pode até sentir o medo, mas jamais será dominado por ele, porque há uma paz que não se explica, uma paz que não vem da ausência de lutas, mas da presença daquele que nunca te deixa só. E assim, Daniel seguia, respirando fundo todas as manhãs e dormindo todas as noites. Não porque o mundo era seguro, mas porque Deus era e sempre seria. Em meio aos dias que começavam carregados de incerteza e terminavam mergulhados no silêncio tenso da Babilônia, havia algo que mantinha Daniel inteiro, algo invisível aos olhos do império, algo que não podia ser roubado, nem pelo ouro, nem pelos decretos, nem pelos medos que rondavam o palácio. A oração. Não a oração dos templos, das praças, das assembleias públicas, mas aquela que nasce quando a porta se fecha, quando só há o silêncio, quando só há Deus. E mesmo distante de Jerusalém, mesmo longe dos muros, dos salmos entoados em coro, das manhãs perfumadas pelo incenso, Daniel seguia orando 3 vezes ao dia, de joelhos, com a janela aberta, na direção da cidade que um dia chamou de lar. Mas, mais do que direção, aquela janela era um lembrete de que Deus não estava preso a geografia alguma, de que, mesmo sem altar, sem sacerdote, sem templo, o céu ainda ouvia, e talvez essa seja uma das maiores lições da vida de Daniel, de que a fé não depende de lugar, não depende de circunstâncias, não depende de sentir ou de ver. A fé é âncora. Quando tudo balança, quando as certezas desmoronam, quando os ventos sopram mais fortes do que a alma, consegue suportar. A fé se agarra não ao que muda, mas ao que permanece. E assim, no meio da Babilônia, no meio dos decretos, das ameaças, da solidão, Daniel escolhia, dia após dia, ser encontrado, de joelhos, não como quem se entrega, mas como quem resiste, porque há uma força que só nasce quando a boca sussurra o que o coração quase não tem mais forças para dizer. E talvez você também conheça esse lugar secreto, esse espaço onde não há plateia, onde não há julgamentos, onde não há respostas rápidas, só você, o silêncio e Deus. E é nesse lugar, onde o mundo não entra, que as maiores vitórias começam a ser desenhadas, porque quem aprende a cair de joelhos diante de Deus nunca mais precisará se curvar diante dos homens. E Daniel sabia disso. Por isso, mesmo no exílio, mesmo no medo, mesmo no silêncio, sua alma permanecia firmemente ancorada na rocha que não se move, na promessa que não falha, no Deus que, mesmo invisível, nunca deixou de estar ali. E então, no meio desse exílio silencioso, onde a fé se fazia âncora, uma nova tensão começava a se desenhar, porque Daniel, aquele jovem que um dia caminhou livre pelos pátios do templo, agora
ocupava um lugar que nem ele, nem ninguém poderia imaginar. O palácio, que antes era símbolo de opressão, agora também era seu local de trabalho. E aqui nascia o dilema: como servir a um rei sem trair o verdadeiro rei? Como ser leal a quem governa na terra sem quebrar a aliança com quem governa o céu? O cargo trazia privilégios, mas também expectativas. Esperavam que Daniel falasse, agisse, decidisse como um babilônio, que pensasse como eles, que se moldasse aos seus valores, às suas lógicas, às suas ambições. Mas havia uma linha fina, silenciosa, mas inegociável. Daniel sabia onde ela estava. Ele poderia, sim, servir. Poderia, sim, administrar. Poderia, sim, liderar, julgar, organizar, aconselhar. Mas nunca ao custo de sua fé. E, dia após dia, reunião após reunião, decisão após decisão, Daniel caminhava sobre essa linha, com sabedoria, com discernimento, com a clareza de quem entende que a influência não é fim, é meio. Meio para que Deus seja conhecido até mesmo no coração da Babilônia. E talvez você conheça esse desafio: viver no mundo sem ser do mundo, trabalhar, conviver, participar, sem perder a essência, sem negociar a alma, sem se esquecer de quem você é e mais, de quem você pertence. Daniel nos lembra que não há problema em estar no palácio. O problema é deixar que o palácio entre no coração, porque quando a alma se mantém alinhada ao trono que não se vê, ela nunca se perderá nos corredores dos tronos que um dia cairão. E assim, Daniel seguia, firme, íntegro, sendo ponte entre o céu e um império que achava que tudo controlava. Mal sabia que, na verdade, quem guiava era o Deus invisível, mas eternamente presente. O tempo, o tempo sempre sussurra verdades que os homens preferem ignorar. O tempo que leva consigo reis, destrona impérios, apaga nomes que um dia pareciam eternos, dissolve palácios em pó e transforma estátuas douradas em ruínas esquecidas sob a areia da história. E Daniel, agora, não era mais o jovem recém-chegado, de olhos assustados e passos incertos. Era um homem que atravessou os desertos da alma, que viu reis subirem e reis caírem, que contemplou, de dentro dos próprios corredores do poder, como os tronos que pareciam inabaláveis tremem quando Deus sopra. Ele testemunhou o esplendor da Babilônia, o auge do império, que se gabava de seus portões de ouro, de seus jardins suspensos, das colunas altíssimas, das ruas onde reis passeavam, como se fossem deuses. A cidade parecia pulsar, movida por um coração feito de ambição, orgulho e controle. O som dos mercados, das moedas, dos carros de guerra, dos decretos reais, tudo dizia: somos eternos. Nada nos toca, nada nos derruba. Mas Daniel sabia que a história é feita de ciclos, que todo império que se ergue sobre o orgulho, mais cedo ou mais tarde, desaba sobre si mesmo. Ele viu os olhos de Nabucodonosor, que um dia brilharam de soberba, se encherem de medo e de vazio, quando percebeu que até os reis podem enlouquecer se acreditarem que estão acima do eterno. Daniel viu Nabucodonosor cair, perder o juízo, viver entre os animais, comendo capim, como quem aprende que toda a glória que não se curva se desfaz. Mas viu também o mesmo rei restaurado, não porque era grande, mas porque aprendeu que só Deus é, e mais tarde
Daniel viu um novo rei, Belsazar, arrogante, presunçoso, capaz de pegar os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, aqueles cálices que um dia conheceram as orações e o perfume da unção, e usá-los para brindar diante dos seus deuses de ouro, prata, bronze, pedra, como quem zomba, como quem cospe no céu. Mas naquela noite, enquanto o vinho escorria pelos cálices, uma mão, invisível, começou a escrever, na parede do palácio, as letras acesas. Tremiam no gesso da parede. Mene, Mene, Tekel, Upar-Sim. O rei empalideceu. Seus joelhos batiam um contra o outro, porque naquele instante, todo o ouro da Babilônia não foi capaz de comprar um único segundo a mais de vida. E Daniel foi chamado, mais uma vez, o mesmo homem que o império tentou apagar. Agora era quem trazia a última palavra. E Daniel leu: pesado foste na balança e foste achado em falta. Teu reino foi contado e chegou ao fim. Naquela mesma noite, os portões da Babilônia foram violados, os rios que protegiam a cidade, desviados. Os exércitos dos medos e persas entraram, e o império, que parecia eterno, caiu. Porque é assim que os ciclos dos homens funcionam. Eles sobem, eles se embriagam do próprio poder, eles se esquecem que são pó, e eles caem. Mas no meio disso tudo, há uma linha invisível que não se rompe, a linha que liga a eternidade àqueles que escolhem viver para além dos ciclos. Daniel era essa linha, não porque fosse perfeito, não porque nunca sentiu medo, mas porque sabia que sua vida não estava nas mãos dos reis, mas nas mãos daquele que não tem sucessores, que não tem fim, que não precisa de tronos visíveis, porque ele é o próprio trono. E talvez você, que me escuta agora, também perceba que os ciclos continuam, o mundo muda, os sistemas caem, as vozes se calam, mas Deus não. Deus permanece, e quem escolhe viver debaixo desse olhar nunca mais teme quando Babilônia cai. Mesmo depois de tantos anos em Babilônia, mesmo após os ciclos dos impérios, a alma de Daniel carregava um peso invisível. Não era apenas a saudade da cidade, dos muros derrubados, do templo consumido pelo fogo. Era algo mais profundo. Era a saudade de Deus. Porque para um coração que conhece o verdadeiro Deus, o exílio físico é só parte da história. Há um exílio interior, um lugar onde a alma se sente deslocada, perdida, fragmentada, como uma peça que não encaixa mais no quebra-cabeça do mundo ao redor. Daniel sentia isso. A cada manhã, ao abrir os olhos, uma pontada de vazio o lembrava que Jerusalém não era apenas um lugar no mapa, mas um estado do coração. Um lugar onde a presença de Deus era palpável, onde as orações subiam como fumaça doce, onde o altar era um ponto de encontro entre céu e terra. Na Babilônia, tudo isso parecia distante. Os templos de pedra, os ritos antigos, os cânticos, tudo soava como uma lembrança distante, como um sonho desbotado pela realidade do exílio. E, no silêncio das noites longas, Daniel sentia essa dor, uma dor que talvez você também conheça, a dor da distância, não só de pessoas ou lugares, mas de Deus, quando o coração anseia, mas a presença parece fugir, quando a alma clama, mas o céu permanece calado, quando o silêncio se torna companhia constante. Mas, mesmo nessa dor, havia uma semente de esperança, porque Daniel sabia que o exílio interior não é um destino final, que mesmo a alma perdida pode encontrar o caminho de volta, que a saudade pode se transformar em oração, que a ausência
pode se tornar encontro. E assim, mesmo entre lágrimas silenciosas, entre saudades guardadas no peito, Daniel seguia orando, buscando, confiando na promessa de que Deus, mesmo na distância, nunca abandona seus filhos. E essa promessa era a âncora que segurava seu espírito firme no meio da tempestade do exílio. E talvez você que me escuta agora esteja sentindo essa mesma saudade. Saudade de Deus, saudade de casa, saudade da alma. Mas saiba que, assim como Daniel, você não está sozinho, que o Deus que caminhou com ele está caminhando contigo, mesmo quando a noite parece mais escura, mesmo quando o silêncio pesa demais, mesmo quando a saudade aperta, Deus permanece. E essa presença é a promessa que sustenta, que abraça, que cura. Ao chegar ao fim desta longa jornada, que atravessou desertos de dor, palácios de ouro, fornalhas ardentes e noites silenciosas, voltamos à pergunta que acompanhou Daniel e ecoa ainda hoje em muitos corações. Como permanecer fiel quando tudo ao redor tenta te apagar? Daniel e seus amigos não tinham garantias, nenhuma promessa concreta de liberdade, nenhuma certeza de um amanhã tranquilo. Eles tinham apenas uma escolha: a integridade no silêncio, a fé mesmo quando o céu parecia calado, a esperança que não se dobra diante das tempestades do exílio. Essa escolha ressoa em cada alma que, como a sua, busca descanso nesta noite. O exílio físico, por mais cruel que seja, não é um exílio espiritual, porque Deus nunca deixa os seus. Ele caminha com o povo que sofre, se revela no sonho do rei, na força da oração oculta, na luz que brilha em meio à escuridão do império. E agora, quando as paredes da Babilônia parecem fechar-se ao redor da alma, somos convidados a refletir. Quais são hoje as nossas Babilônias? Quais muros invisíveis nos separam do nosso lar, da paz, do abraço de Deus? Talvez sejam as dores que ninguém vê. Talvez sejam as noites em que o silêncio pesa e a alma se sente sozinha. Mas há uma promessa que atravessa gerações, um fio invisível que liga cada um de nós a essa história sagrada. O Deus que não esquece seus cativos, que cuida dos pequenos detalhes, que honra as escolhas feitas em silêncio, que transforma a dor em esperança e a noite em alvorecer. Feche os olhos, alma querida. Respire devagar. Sinta a paz que vem da certeza de que, mesmo na madrugada mais profunda, Deus está contigo, como esteve com Daniel. Que Ele te sustente, te acalme, te guarde em seus braços eternos. Que o peso do mundo se dissolva na graça suave do Senhor. Que sua alma encontre descanso, como a de Daniel, nas noites escuras da alma. E, quando o sono chegar, que seus sonhos sejam doces, embalados pela presença daquele que nunca dorme nem se esquece. Boa noite, e que a paz do Altíssimo seja contigo, hoje e sempre. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Daniel, um jovem que encontrou luz e força mesmo na escuridão do exílio, tocou seu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, ouvindo histórias que acolhem, acalmam e fortalecem a alma, inscreva-se no canal. Aqui você sempre encontrará um porto seguro espiritual, onde a paz e a esperança nunca se vão. Que o Senhor te guarde. Boa noite. E que seus sonhos sejam doces.